Qual que é o objetivo de vocês com o programa de fidelidade? Por que que eu vou implementar uma ferramenta de fidelidade da minha marca? É para dar desconto? É para atrair mais cliente? É para engajar a minha base atual? É para ativar aquela base inativa? Para que que eu preciso de mais um sistema sem estratégia por trás, colocando um programa de cashback na minha loja se não tem um porquê? Eu não sei o que eu quero atingir com aquilo. Então é importante entender por que que eu quero implementar isso. Boa noite, pessoal. Alguém aqui conhece Fidelizar Mais? Nossa, ninguém. Que triste. O marketing está devagar, né? Bom, gente, eu sou o André, eu sou gerente de produto na Fidelizar Mais e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu não sei se foi combinado, mas todo mundo já falou sobre, né? E eu acho que eu vou dar uma complementação aqui. Mas eu queria fazer uma brincadeira, queria que vocês pensassem comigo um pouquinho diferente. Imagine um aplicativo de relacionamento, né? Onde a gente estamos solteiros, procurando o nosso par perfeito, e a gente vai lá, se inscreve no aplicativo, cria aquela bio perfeita e sobe aquelas melhores fotos, né? E a gente vai lá, depois de alguma semana, perfil configurado, conseguimos o nosso date, nosso primeiro date. A gente marca aquele restaurante, leva nosso parceiro para o restaurante, temos aquele jantar, conversa flui, mas depois de algumas semanas, acaba a conversa, eu já não sei mais que assunto ter com aquela pessoa, e aí, por algum motivo, eu tenho que entrar no outro date para continuar, né? O que isso tem a ver com fidelidade, gente? O varejo está se tornando um aplicativo de relacionamento. Infelizmente, a gente, né, já foi falado aqui no começo, a gente vai lá, investe rios de dinheiro para trazer novos clientes e traz todo mês 100, 200, 300 e vai, né? E todo mês a gente dá um pouquinho de dinheiro para a Meta, para o Google, porque faz parte, né? Senão eles não seriam maiores. Só que depois do cliente vir, fazer a primeira compra, a gente já não sabe mais o que fazer, o que falar com esse cliente. Então a gente manda uma campanha aleatória, a gente manda um e-mail qualquer, a gente manda uma promoção, né, que está rolando na marca, na loja, e é isso que a gente faz. Só que hoje, as pessoas não querem mais receber esse tipo de comunicação, como já foi falado aqui, né? Acho que todo mundo já passou por esse tema. As pessoas estão cansadas de receber esse tipo de comunicação aleatória, qualquer promoção, qualquer produto, né, que não faz sentido para eles, né? Há 10 anos atrás, trazer um cliente para a marca custava em média $9, né? O custo de trazer um cliente. Hoje, custa em média $29 trazer um novo cliente para a minha marca. Agora, imagina trazer esses clientes e não fazer nada com eles. Eles fazem a primeira compra, depois da primeira compra eu não sei mais o que falar com ele, eu saio mandando qualquer tipo de mensagem, eu mando para eles uma promoção e acaba o relacionamento, né? Bom, a gente tem uma pesquisa que mostra que nos últimos 10 anos o CAC cresceu mais de 200%. A gente não tinha IA. Hoje a gente tem um outro fator que é IA, né? Então, se sem IA a gente tem um custo gigantesco de aquisição, imagina com o momento que a gente está vivendo, né? IA para todos os lados, IA para tudo, e não vai mudar, né? Eu gosto de comparar IA com a internet nos anos 2000, né? Quando a internet chegou, e aí a indústria, né, falou, puta, o que vai acontecer agora, né? A gente está passando pelo mesmo momento agora, só que com IA. E diferente dos anos 2000, hoje as coisas acontecem muito mais rápido, né? Hoje, se acorda, você já tem 10 empresas novas surgindo, isso todos os dias. Nem todas vão, né, seguir, mas é isso que acontece todos os dias. Só que essa briga por novas empresas que chegam, elas afetam o nosso dia a dia. Porque elas chegam, elas dão um produto de graça, a margem delas não existe e a gente tem que brigar com isso, né? Infelizmente. Bom, também foi falado, né? É 25 vezes mais barato vender para o mesmo cliente. Então, imagina que a gente faz uma ação, traz, sei lá, 1.000 clientes novos para a loja, desses 1.000, 100 compra, e os outros 900 vão embora, né? Aí a gente
faz uma promoção, manda uma mensagem qualquer, sem segmentar, até porque eu não sei o que ele comprou, ele não comprou comigo, eu não sei o que ele quer, né? Se eu tenho vitrine, se eu tenho algumas ações, eu posso até tentar identificar, mas ainda assim não é tão assertivo. A gente vai lá, dá o cupom de primeira compra, dá o cupom de bem-vindo, enfim, tenta de qualquer jeito converter esses 900 clientes. E por que isso acontece? Porque a gente está preocupado em massa, né? Em trazer mais clientes e mais clientes. A gente não está preocupado em trazer o cliente certo. Porque a concorrência dá um desconto, eu quero dar um desconto também, e aí a gente fica nessa briga, né? Concorrência deu desconto, eu vou dar desconto também. E entramos nessa briga. Então, gente, quando a gente esquece da retenção, quando a gente esquece que o cliente que a gente pagou para trazer, ele é importante para a gente, só que aquele cliente que já comprou com a gente é mais importante do que esse novo, a gente peca e a gente continua jogando a nossa margem fora. É isso que acontece no dia a dia. Opa, beleza. Pode deixar, tá certo. Bom, uma pesquisa mostra que 71% dos consumidores adorariam receber uma ação, uma promoção, uma comunicação segmentada. E 76% se frustra por não receber. Infelizmente. Eu acordo de manhã, acho que vocês também, vocês abrem a caixa de e-mail e tem um monte de spam, né? É isso que a gente recebe. E quando o cliente se cadastra em nossa loja, quando a gente faz uma ação e atrai esse cliente, manda e-mails aleatórios, comunicações aleatórias, estou falando de e-mail porque a gente usa muito e-mail, mas o WhatsApp, SMS se aplica para qualquer canal. É isso que a gente está fazendo, a gente está criando spams, uma base de spam. Infelizmente, isso custa caro, isso custa a margem do nosso negócio, né? Infelizmente. Esse novo consumidor é um consumidor imediatista, ele quer atenção, ele quer resposta rápida, ele quer entrega do produto rápida, ele quer tudo rápido. Ele quer atendimento rápido. Nosso amigo ali do sex shop falou, cara, a gente tem que trabalhar, tem que atender à noite, né? E não dá. Mas é isso que esse consumidor novo quer. Ele quer mandar mensagem, ele quer ser atendido. Infelizmente, é o que eu falei, hoje as coisas acontecem muito rápido, tudo é muito rápido e é isso que os consumidores querem. É um cliente que, assim, ele é leal, só que ele é leal se você for ágil com ele, se você entregar o que ele quer, se você falar com ele da forma que ele quer ouvir, não da forma que vocês querem falar. Porque, às vezes, a gente quer falar da nossa marca de uma forma que a gente gosta, não da forma que o consumidor quer ouvir. E é aí que está o pecado. Então, quando eu esqueço de algumas informações, quando eu esqueço de dados, eu acabo pecando muito com esse novo consumidor. Bom, para a gente trabalhar o engajamento, a gente tem uma escada que precisa ser seguida. E, normalmente, hoje em dia, a gente foca muito nesse primeiro nível aqui. Ó. As marcas elas olham muito para o primeiro nível. Promoção, desconto, cupom, né? É o que mais acontece. Só que, nesse primeiro nível, a gente tem um problema sério, né? Porque a gente corrói a nossa margem, né? A margem é super apertada porque a concorrência é super desleal. A gente sabe disso. E aí a gente corrói a nossa margem. A gente tem um cliente transacional. O que é um cliente transacional? Ele só compra comigo se eu der um desconto para ele. Se não tiver o cupomzinho, sinto muito, vou procurar que a concorrência tem e eu vou para lá. Então, gente, o cliente transacional, ele é um cliente que vai gerar receita para vocês, mas ele não vai dar lucro para vocês. E a gente sabe disso, lá no fundo a gente sabe, mas a gente continua insistindo nisso. Quando a gente olha para esse segundo nível, a gente está falando de fidelização. E fidelização, a gente acha que é entregar um bom produto, a gente acha que é dar um bom atendimento, é entregar no prazo. Eu acho que foi falado aqui, não vou lembrar qual, mas alguém falou, né? Isso é o mínimo. Isso é o que a gente tem que entregar o mínimo. Hoje, se algum de vocês mandarem mensagem para fidelizar e a gente demorar para atender vocês, desculpa, vocês vão procurar concorrência, porque não teve um bom atendimento. Então, é o mínimo que a gente tem que dar. Isso não é fidelização. Relacionamento vai muito além disso, né? É agilidade, é produto bom, só que como eu estou falando com o meu cliente ou com o meu lead, com o meu futuro cliente. Para que eu tenha um LTV,
né, um cliente que vai comprar mais vezes comigo, eu preciso ter relacionamento. Relacionamento não é dar promoção, não é dar desconto, não é mandar as promoções da semana para todos os clientes, vai muito além disso. E para a gente entrar no terceiro nível, que é o engajamento, que esse é o mundo que todos nós queremos, mas que poucos alcançam, é aqui onde está o nosso lucro, né? É nesse terceiro nível que está o nosso lucro. Porque aqui a gente tem margem, a gente tem defensor da marca, a gente tem pessoas que, se alguém vai lá e fala da minha marca, fala mal da minha marca na internet, nas redes sociais, essa pessoa defende. Esse é o cliente engajado. Agora eu pergunto para vocês, pensem, quantos clientes engajados vocês têm na base de vocês hoje? Quantos % da base de vocês é engajada hoje? Porque aquele cliente que compra com você porque se deu descontinho, porque se deu um cupomzinho para ele não é engajado. Se você tirar o cupom, ele vai embora. Então, quantos % da minha base é engajada? Quanto dessa base me gera margem de verdade? Porque a margem de vocês não está naqueles 1000 clientes que eu contatei numa campanha de captação. Ela está naqueles 100 clientes que compraram pela segunda vez, pela terceira vez. É aí que está a minha margem. E a gente quase nunca olha para isso. Bom, a gente tem aqui alguns erros que custam nossa margem, que eu acho que eu já citei todos eles, e a maioria do pessoal aqui também citou. Mas eu vou falar dessa base de spam, né? Quando a gente ignora a parte de dados, quando a gente sai mandando mensagem, ou seja, via WhatsApp, qualquer canal que seja, WhatsApp, SMS, e-mail, sem saber quem é o nosso cliente, a gente está construindo uma base de spam. É o que eu acabei de falar. Todos os dias de manhã eu vou lá no meu e-mail, seleciono um monte de mensagem e mando para o lixo, porque não faz sentido para mim. Isso acontece porque a gente ignora o ouro que a gente tem em casa, que é a nossa base de dados. A gente não segmenta, a gente não sabe o que esse cliente compra, a gente não olha o que ele compra, a gente simplesmente só precisa vender, porque ninguém acorda de manhã falando, hoje eu vou olhar quem são meus clientes fiéis. A gente acorda de manhã e fala, cara, a meta do dia é essa, tem que bater essa meta, não importa como. Hoje eu saí da empresa, estava falando com a minha gerente, ela falou, cara, tá faltando tempo para bater a meta. Eu falei, o que você precisa da parte de tecnologia para te ajudar? Ela falou, se a gente fizesse isso e isso, talvez dá. Eu falei, então, beleza. Vai lá, faz, que depois a gente vai ver se a gente consegue entregar isso. Então, corre atrás, mapeia. Porque todo dia a gente tem que bater meta. É isso que acontece. A gente tem que bater meta de venda, porque no final das contas, o boleto vai chegar no final do dia, né? É isso que a gente vive. Ponto sem inteligência. É bonito a gente falar, eu tenho um programa de fidelidade na minha loja. Mas você tem um programa de fidelidade ou um sistema de desconto? Porque o sistema de fidelidade, sem estratégia por trás, não é fidelidade, gente. Quando você coloca um programa de fidelidade para ser mais um sistema de desconto, desculpa, mas vocês só estão gerando mais clientes infiéis. Vocês continuam trabalhando no primeiro nível ali da escada que eu falei, que é dar desconto sem estratégia. Então não adianta, porque a minha concorrência, porque assim, o varejo é engraçado, o varejo adora, a concorrência fez, eu vou fazer também. Então, eu canso de ver essas situações. Por que você vai fazer? Quando o seu cliente pergunta, por que você vai fazer um programa de fidelidade? Ele fala, porque meu concorrente fez. Tá bom, então, se o concorrente se matar, você vai se matar também? Então, gente, programa de fidelidade não é ir lá na minha loja, colocar um íconezinho, eu tenho um programa de fidelidade, dou cashback, 5% de desconto. Não é. Para isso, vocês não precisam de um programa de fidelidade. Vocês já têm um sistema de desconto na loja de vocês. Então, para trabalhar com fidelização, ter um programa de fidelidade inteligente, precisa entender qual que é o objetivo de vocês com o programa de fidelidade. Por que eu vou implementar uma ferramenta de fidelidade da minha marca? É para dar desconto? É para atrair mais cliente? É para engajar a minha base atual? Acho que o rapaz estava aqui perguntou, né? E o que eu faço com a minha base inativa? É para ativar aquela base inativa? Tem um monte de perguntas que precisam ser respondidas antes de eu definir que eu vou colocar um programa de fidelidade na minha loja.
Porque desconto viciante todo mundo já faz, né? Já tem, como eu falei aqui, alguns exemplos. Bem-vindo, cupom de frete grátis, tudo isso tem, mas não tem estratégia por trás. Então, para que eu preciso de mais um sistema sem estratégia por trás, colocando um programa de cashback na minha loja, se não tem um porquê? Eu não sei o que eu quero atingir com aquilo. Então, é importante entender por que eu quero implementar isso. Invisibilidade no PDV. Às vezes a gente tem vários canais de venda, né? Porque hoje a gente vende por diversos canais, Marketplace, WhatsApp, nosso e-commerce. Então, a gente tem diversos canais que a gente vende. A gente unifica esses dados. Quando o cliente compra no Marketplace ou compra no e-commerce, vai na nossa loja física, para quem tem loja física, ou manda mensagem no WhatsApp, vocês sabem que esse cliente já é cliente de vocês? Quando eu não tenho o Omnichannel na minha marca, na minha loja, eu acabo tendo um problema aqui, porque hoje em dia os clientes gostam de ser tratados pelo nome, né? Ele tem que, se ele comprou com vocês, se ele já foi na loja de vocês, é chato quando o cliente chega, já comprou no e-commerce ou algum canal, e ele chega na loja e você pede todos os dados dele de novo para cadastrar. Puxa, isso é chato pra caramba. Poxa, já fiz todo o cadastro, agora tem que fazer tudo de novo. Então, será que a gente tem os nossos canais integrados? Eu acho que algum cliente perguntou aqui, eu tenho o Bling, tenho o ERP, eu integro, tem essa via de mão dupla. Isso é importantíssimo, gente. Porque parte da fidelização do engajamento está envolvido. Como que eu vou tratar o meu cliente, como que eu vou falar com ele. Né? Vou falar com ele só porque ele foi na minha loja. Tem que ter um porquê. Bom, se a gente tem uma base de clientes engajados, não é 100% da minha base, não é 60% da minha base, não é 100% da minha base que vai me gerar margem. Talvez 5% da tua base engajada é o que vai te gerar até 95% de lucro. Porque um cliente que comprou uma vez com vocês, comprou pela segunda, comprou pela terceira, esse cliente está trazendo margem para o teu negócio. O cliente que veio através de uma campanha de aquisição, comprou uma única vez, ele não vai dar lucro para vocês. Talvez ele não pague nem o CAC dele. Então, a nossa margem não está na primeira compra. A nossa margem vai a partir da segunda, terceira. E aí, aqui tem um pecado mortal, que a gente fala, tá bom, o cliente compra de novo comigo. Mas ele compra com vocês porque ele está se tornando fiel ou porque vocês deram um cupomzinho para ele? Essa pergunta acho que ninguém se faz. Se vocês não ofertarem um segundo cupomzinho, ele não vai comprar novamente com vocês. Então, a questão do engajamento, da recorrência e aumentar a minha margem não é dar um cupom de desconto. É o quanto esse cliente volta a comprar comigo sem eu ter que, de novo, dar mais um desconto para ele. Porque aí eu aumento o ticket médio, eu reduzo o CAC, eu aumento a recorrência. Acho que CAC todo mundo está cansado de ouvir falar, né? Porque, de novo, está ficando cada vez mais caro, né? Bom, dados. Acho que já falamos também bastante de dados. Dados, o que mais tem na loja hoje é dados. Então, o cliente compra, seja através do Marketplace, seja através da loja, não importa o canal, vocês vão ter dados dele de alguma forma. Mas quase ninguém analisa esse dado. Quase ninguém para entender o que o meu cliente está comprando, né? Qual que é o tempo que esse cliente compra comigo? Qual que é o gasto que ele tem comigo? Né? Qual que é a recência, a frequência, a famosa RFM, o RFV? Né? Qual que é a frequência que esse cliente compra comigo? Se eu vou mandar uma mensagem para ele, eu vou mandar perto da data de compra dele? Ou eu estou mandando uma mensagem aleatória, eu não sei quando ele compra? Eu vou mandar para falar sobre um produto que ele compra ou vou mandar uma mensagem qualquer? Então, gente, vocês têm dados, mas poucas marcas olham para isso. E o ouro de vocês, para que aquele CAC caia, é isso aqui, é dados. Então, ter ferramentas que vai possibilitar vocês ter essa análise, conseguir entender quem são os clientes de vocês, quem são os clientes que estão gerando lucro, ou os possíveis clientes que vão gerar lucro para vocês no futuro, é onde está o segredo. Bom, o ciclo da fidelização. Né? Eu acabei de falar aqui que o cliente ele compra em vários canais. E se vocês não têm uma integração entre os canais,
Se vocês não conseguem identificar esse cliente, vamos falar de loja física, que é o mais comum, né? Às vezes o cliente vai na loja física e às vezes eu falo com alguns clientes que têm loja física, eu falo como que vocês tratam, como que vocês coletam os dados do cliente na loja física. Ah, a gente não faz porque vai impactar o meu caixa, minha frente de caixa, vai gerar muita fila. Mas, gente, tem muitas formas de resolver isso aqui na loja física. Você não precisa impactar a tua frente de caixa. Você pode ter um QR Code com benefício para incentivar aquele cliente a se cadastrar. Ah, eu tenho que fazer um aplicativo? Não precisa de aplicativo. Um QR Code ali, ó, do lado do caixa. Ó, faz teu cadastro, você ganha 5% para a próxima compra. Sei lá, você ganha 10% para comprar no nosso e-commerce. Se você quer levar o cliente para o e-commerce, você não tem um lugar para ele se cadastrar fora do e-commerce. Então, assim, tem diversas alternativas que a gente pode utilizar para captar o dado aqui na loja física. Ah, o cliente compra comigo pelo marketplace. Eu pago, sei lá, 50%, 30% da minha margem vai para o marketplace. Como que eu faço para trazer esse cara para a minha loja? Porque, assim, vocês não vão deixar de vender no marketplace. É um braço muito forte. Eu tenho um cliente hoje que 80% das vendas dele vem do marketplace. E ele está lutando para reverter isso. Porque a margem dele vai embora. Como que eu vou fazer para trazer esse cliente para a minha loja? Tem N alternativas. Eu dei um exemplo aqui da loja física, que também se aplica para a loja online. Só que o cliente não vai se cadastrar na loja de vocês, né, primeira compra dele, ele não conhece o produto, ele não conhece a marca. Então, precisa de algum incentivo, sim, de algum gatilho para trazer ele para a marca de vocês. Então, precisa-se fazer isso na loja física, precisa fazer isso na loja, no marketplace. Tem alternativas para isso. Porque imagina que todo dia vocês têm 100 clientes entrando na loja e vocês têm 5 desses clientes comprando. Aí eles não voltam no mês seguinte, aí todo mês você precisa, né, colocar mais dinheiro para trazer mais 100. Agora imagina que todo dia vocês mandam para os clientes que compraram através do marketplace uma ação e esse cliente vem 2, 3 do marketplace e começa a se cadastrar na loja de vocês. O mês que vem, se ele compra a cada 30 dias, 60, 90, a próxima compra ele já vai comprar na loja de vocês. Por quê? Se vocês têm um sistema de relacionamento, vocês vão mandar para esse, uma vez que esse cliente se cadastrou com vocês, vocês vão mandar para ele um bem-vindo do programa de fidelidade, ou um bem-vindo da loja de vocês, ou uma campanha que vocês tenham, que vocês rodam para todo cliente novo. N situações. Só que aí vocês começam a aumentar a base de vocês para trabalhar o terceiro item, o engajamento. Porque quando você entra no ponto do engajamento, aí você está começando a criar aumentar o ouro da tua loja. Porque para recompensar, não é dar um cupom de 5% de bem-vindo, eu tenho que gerar relacionamento, eu tenho que engajar a minha base. Então, como que eu vou fazer isso? Eu preciso ter uma esteira. Assim como vocês têm a esteira de distribuição, vocês também precisam ter uma esteira de aumentar a retenção, engajamento. Porque é aí sim que está a margem de vocês. É aí que está o lucro. Quando a gente fala de recompensar, todo mundo fala, mas eu tenho um programa de fidelidade, eu tenho uma lista de clientes VIPs. Outro dia eu estava falando com um cliente, eu perguntei, tá. Ele falou, eu tenho uma lista de cliente VIP lá e sempre mando promoção para eles. Eu perguntei para ele, tá, quantos clientes tem na tua lista de cliente VIP? Aí ele falou, deve ter uns 300. Alguém aqui se sentiria VIP numa lista de 300 pessoas? Então, gente, às vezes a gente fala que a gente tem algumas coisas, que a gente faz algumas coisas que não é só pelo nome. Então, uma lista de cliente VIP não é pegar de 1.000 clientes, 300, 100. É pegar 10 clientes que sejam clientes de verdade, os promotores, e fazer com que esses clientes sejam VIP de verdade. Imagina para quem tem loja física, vocês fazem um café da manhã e convida 10 clientes VIP da loja de vocês para ir lá tomar um café com vocês. Não para vender, para tomar um café. Um belo dia na semana. Imagina esses 10 clientes publicando isso nas redes sociais, falando que foi lá conhecer a loja de vocês, a fábrica de vocês. O quanto isso não vai gerar de engajamento. Isso é um benefício. Programa de pontos é importante, com certeza. É uma forma de engajar. Mas quando a gente fala de recompensar de verdade, eu tenho que ir além. Não é só porque eu tenho um programa de pontos, porque eu falo com o meu cliente pelo WhatsApp. Não, isso é... Desculpa, mas é o essencial. Então, o que vocês fazem a mais para recompensar aqueles 5, 10 clientes fiéis da marca?
Porque são eles que vão defender a marca de vocês, que vão realmente começar a trazer outros clientes a CAC zero. Bom, como eu falei, né, 71% dos clientes gostariam de receber uma comunicação mais direcionada. Quando você tem uma comunicação direcionada e você tem tratamento de dados, você vai conseguir olhar para a base e falar e ter uma previsão de quanto que você já vai ter de venda todos os dias. Então, imagina o seguinte, em vez de eu sair mandando mensagem para todo mundo, eu começo a trabalhar a recorrência. Então, todo dia eu acordo, eu sei que eu tenho que vender 10 mil por dia. E eu sei que daqueles 10 mil, 5 já está vendido porque eu tenho uma boa recorrência. Isso é fazer uma análise preditiva. Aí eu começo a trabalhar a parte de acesso de clientes VIPs. Eu já tenho ali, então, os meus clientes que eu sei que compram comigo. Eles não vão comprar todo dia, mas eu sei que eles têm um dia. Então, se eu tenho um tratamento, se eu faço uma boa personalização, eu consigo ter isso muito mais claro. Então, eu acordo de manhã e eu já sei que, poxa, opa, da meta de hoje eu já tenho X% batido. Agora eu tenho que correr atrás dos outros. Mas, para isso, precisa fazer esse trabalho preditivo, precisa ter uma ferramenta de análise, entender quem são os meus clientes VIPs, quem são os clientes que eu posso pedir uma recomendação. Então, quem são os clientes que eu posso contar? Por isso que a personalização é muito importante. Eu acho que alguém falou de ESG, alguma coisa aqui, algo do gênero, mas hoje em dia, esse novo consumidor, ele se sente muito impactado, né, se a gente for falar de geração Z, por coisas que às vezes não são desconto, não são pontos. Quais são os princípios da marca? Isso impacta bastante. Então, ter isso claro no site de vocês, quais são os princípios da marca, é muito importante. Tem muita gente que compra pelo impacto, né? Eu já fui vegano, infelizmente não consegui ser mais que 2 anos, porque a minha vida era muito corrida. Isso foi, sei lá, 7 anos atrás e era muito mais difícil do que é hoje. Só que tem algumas causas, hoje em dia, principalmente, tem muita gente que defende muitas causas. E quando vocês têm isso claro, às vezes se defende uma causa, só que você não tem claro no site. Então, isso pode ser um ponto de impacto muito importante. Tentem deixar claro as causas que vocês defendem, que a marca de vocês defende. Isso vai atrair um público, e esse público, para engajar, é muito mais fácil. Porque esse sim, ele vem pela causa. E talvez esse comece a entrar naquela lista VIP. 1, 2. IA. É um tema que todo mundo fala, né? É lindo, é maravilhoso, super performático, mas tomem cuidado. Outro dia eu estava falando com um cliente, eu perguntei para ele, como que vocês estão usando o IA no negócio de vocês? Ele falou, cara, a gente baixa aqui a planilha de vendas, planilha de pedidos, planilha de cliente, leva lá para uma IA que a gente tem aqui e pede para ela fazer uma análise, e aí com isso a gente tem alguns dados. Tá, legal. Mas, gente, IA, ela, assim como a gente tem o nosso idioma, a IA tem o idioma dela. Quando eu pego uma base de dados, uma massa de dados e jogo para a IA tratar e trabalhar isso para mim, bom, a gente tem 2 problemas, né? Que eu posso estar jogando o meu dado, eu estou jogando, querendo ou não, está na internet, uma vez que eu joguei para a IA, está na internet, isso pode cair na mão da minha concorrência. Então, olha que legal, vocês podem estar dando o ouro de vocês para a concorrência de mão beijada. Eu posso vazar um dado sensível, um dado que é do meu cliente, e hoje, acho que uma das pessoas falou aqui que eu recebo ligação todos os dias, porque os nossos dados já estão públicos, realmente. Só que a gente vai compactuar com isso também, então tem que tomar cuidado. Usar IA é super importante, mas tem que saber como que a gente usa. Tem que ter as ferramentas que vai tratar, porque quando você você pega um chat GPT e começa a olhar o GPT como o teu braço direito, é super importante, mas que dado que você está mandando para ele? Se você alimenta ele com uma massa de dados, ele não vai te entregar o que realmente deveria. Porque ele alucina, ele se perde. Então, tem que tomar muito cuidado, né, quando a gente fala de IA no nosso negócio. E outra coisa, não somos só nós que estamos na frente do negócio. A gente tem colaboradores. Então, se a gente não sabe como usar isso e a gente deixa na mão de outras pessoas que também não sabem, a gente está colocando o nosso negócio em risco. Então, tem que tomar cuidado com isso.
Bom, identificar a base, super importante. Custo versus vazamento. Então, tem uma coisa que eu gosto bastante, que é o seguinte. O time de marketing, quando ele vai para uma reunião com a diretoria, ele tem que olhar 2 números, mas normalmente ele só fala de um. Ele olha quanto eu tive de aquisição nova e quanto eu tive de retenção. Só que a aquisição é linda. Eu fui lá, fiz uma campanha, dei um monte de dinheiro para a Meta, para o Facebook, Google, e trouxe 10 mil leads novos. E desses, eu tive 100 clientes que compraram comigo pela segunda vez. Só que a diretoria não quer ver 100 clientes que compraram pela segunda vez. Para eles é importante ver quantos leads eu captei. Opa, tive aqui 10 mil leads captados. É lindo. Mas aí, se a gente voltar um pouquinho, quem que dá lucro para a gente? São aqueles 100. Aqueles 100 que está trazendo lucro. Eu não vou deixar de captar. Claro que eu vou captar. Só que imagine comigo o seguinte. Toda vez que eu trabalho o engajamento, a retenção, eu vou reduzindo o meu custo de aquisição e eu vou aumentando a minha margem. E todos os meses eu preciso trazer novos clientes. Só que ao invés de investir para trazer 10 mil clientes, por que eu não aumento a minha margem? Eu vou ter mais lucro. E eu invisto para trazer 1000 clientes mais qualificados. Não é mais inteligente? Só que para isso eu preciso ter margem. Porque se eu coloco X para trazer 10 mil clientes, eu posso ter uma margem maior se eu tiver uma retenção maior. Consequentemente, eu posso segmentar melhor, pagar mais que o meu concorrente por um lead, só que eu trago o lead mais qualificado. Eu saio da briga de ter que pagar o mesmo que o meu concorrente, porque as Big Techs elas fazem um leilão. Então, se você vai pagar o mesmo que o teu concorrente para trazer a mesma quantidade de cliente para tentar converter da mesma forma que ele, tudo bem. Só que você vai gastar mais, trazer uma base que talvez não seja o teu perfil, sendo que você poderia trazer só o que você precisa para bater tua meta de venda e você aumenta a tua retenção, porque aquele cliente que veio, a chance dele comprar de novo contigo é muito maior do que aqueles 10 mil que você trouxe, que talvez 50, 100 ou 1000 compre, só que talvez não volte pela segunda vez, porque não é o teu ICP. Ele comprou, só que ele é um cliente transacional, ele precisava do desconto, você tinha um desconto como atração, comprou, mas ele não volta a comprar. Bom, como eu falei, a lealdade ela não é comprada, né? Cliente que é leal, o desconto para ele é o menor dos problemas. É o que menos atrai ele, né? O que atrai o cliente leal, engajado, é o quanto ele acredita no negócio de vocês, é o quanto vocês entregam aquele mínimo, que é o bom atendimento, um bom produto, entrega rápida, e o quanto eu olho e falo com esse cliente da forma que ele gostaria de ouvir, né? É isso, gente. Obrigado pela presença, meu contato.